Olá, meu nome é Luciano Tinto, sou analista de sistemas e trabalho com SaaS desde 2002, atuando com consultoria, treinamento e gestão de projetos. Hoje, nas dicas da Infomev, falaremos sobre o cálculo de dias úteis com as funções intNX e intCK. As duas funções já foram abordadas em outros vídeos, então vou mostrar aqui rapidamente o objetivo e a sintaxe das duas funções. A função intNX tem o objetivo de acrescentar ou subtrair intervalos em datas ou horas. E a intCK tem o objetivo de calcular a quantidade de intervalos entre duas datas ou duas horas. Ou seja, se eu quiser pegar uma data e acrescentar 5 dias ou 5 meses, eu utilizo a função intNX. Se eu quiser saber quantos meses tem entre uma data e outra, eu utilizo a função intCK. Hoje nós estamos aqui para ver, para essas duas funções, como calcular a quantidade de dias úteis, seja para acrescentar em uma data, seja para calcular o intervalo de dias entre duas datas. Então aqui nós temos, neste primeiro exemplo, a função intNX com o intervalo weekday. Com este intervalo, nós podemos calcular dias úteis com essas duas funções. Neste caso, eu estou pegando a data de 31 de julho e, com o weekday, acrescentando 5 dias úteis a essa data. Ou seja, esta fórmula calcula o quinto dia útil de agosto, que no caso aqui vai dar 7 de agosto de 2013. Então, eu peguei o último dia do mês anterior, acrescentei 5 dias úteis e ele avança para 7 de agosto. Importante frisar que o weekday está considerando que os dias úteis são de segunda a sexta. Eu posso também usar o intervalo weekday e dizer quais dias da semana são considerados não úteis. Ou seja, nós temos os dias da semana de 1 a 7, sendo que 1 é domingo, 2 é segunda e assim por diante até 7, que é sábado. Se existe a necessidade de fazer um cálculo em que os dias não úteis ou os dias que não são de trabalho fossem a terça e a quinta-feira, eu utilizaria o weekday 35W, dizendo que terça e quinta passa a ser os dias não úteis desse intervalo. Ok? Então, o weekday sozinho seria considerando sábado e domingo como dia útil. Mas eu posso especificar 3 e 5, nós teremos terça e quinta como dia não útil. O weekday 7W, somente o sábado é dia não útil. O weekday 1W, somente o domingo é não dia útil. Ok? Então, o padrão, segunda a sexta ser dia útil, sábado e domingo não, neste cálculo aqui. Aqui nós temos a intCK, em que eu também utilizei o intervalo weekday e considerei a quantidade de dias úteis entre 31 de julho e 31 de agosto de 2013. Ou seja, quantos dias úteis tem no mês de agosto. É importante frisar que, para calcular a quantidade de dias úteis de agosto, eu tenho que colocar o último dia útil do mês anterior. Aliás, não necessariamente o último dia útil, eu nem sei se 31 de julho foi dia útil ou não. Mas eu coloco o último dia do mês anterior para que, se 1º de agosto já é um dia útil, ele considere no cálculo. Caso eu coloque aqui 1 de agosto, ele vai passar a considerar um dia útil só a partir do dia 2. Então eu sempre uso o último dia do mês anterior para conseguir fazer o cálculo. E neste caso, a variável de úteis que foi criada retornou 22, que é a quantidade de dias úteis no mês de agosto de 2013. Ok? Bom, agora que já vimos o exemplo da noite, vamos ao desafio. Nós temos uma tabela chamada meses que contém as variáveis ano, mês e quantidade de feriados, como podemos ver na tabela abaixo, além de outras variáveis também nessa mesma tabela. E vamos utilizar, através dessas duas,
para criar uma tabela chamada dias úteis, que vai conter o primeiro dia do mês, o último dia do mês, a quantidade de dias úteis em cada um dos meses e a DT Pacto-Sal, a data de pagamento do salário, considerando para esse cálculo dias úteis a partir do dia 1º, independente de ter feriado ou não no começo do mês, para facilitar o nosso cálculo, ok? Então, neste momento, vocês podem dar uma pausa na apresentação, resolver o desafio e consultar a resposta no próximo slide. Ok, aqui está então a resposta. Nós temos um DATSTEP, criando a tabela dias úteis, a declaração 7 para ler a tabela de entrada meses e as 4 fórmulas necessárias para esse processo. Dia, utilizamos aqui a variável ano-mês, que era numérica, convertemos essa variável para caractere com a função put e em seguida já convertemos ela novamente para numérica com o informat YYMMN6. Dessa fórmula, ele pega o ano e mês e converte para uma variável data com o primeiro dia do ano-mês. Depois disso, temos a variável ultDia, que já vai aproveitar o preDia que foi criado na linha anterior, e avanço 0 intervalos. No caso, o intervalo aqui é mês, avanço 0 meses, ou seja, pego o preDia e mantenho-me no mesmo mês, só que no final dele, no final do intervalo, porque eu usei mais um argumento aqui que é o end. Então, eu crio o último dia do mês dessa mesma variável do primeiro dia. Com o primeiro e último dia, eu consigo calcular a quantidade de dias úteis. Então, eu pego aqui índice K para calcular o intervalo, o weekday para dizer o tipo de intervalo que eu quero, que no caso aqui vai ser dias úteis contando de segunda a sexta. O próximo argumento, preDia menos 1. Eu pego o primeiro dia do mês e volto 1 para pegar o último do anterior. E assim conseguir calcular a quantidade de dias úteis, inclusive o dia 1º. E o último argumento, o último dia do mês. Nesta fórmula, ele calcula quantos dias úteis terá, então, cada mês que estiver na tabela. Porém, eu tinha lá também a quantidade de feriados, então eu tenho que subtrair essa quantidade para ter os dias úteis exatos. E por último, DT Pacto-Sal, em que eu pego a variável preDia menos 1 também e acrescento 5, ou seja, 5 dias úteis, porque eu utilizei o weekday. E aí eu vou ter a data que eu tenho que efetuar o pagamento para cada um dos meses. No final aqui ainda tem uma declaração format para formatar essas variáveis que são data, que no caso é a preDia, a ultDia e a DT Pacto-Sal. Para não precisar digitar o nome delas, eu usei o facilitador 2 pontos. Então eu coloquei aqui as 3 primeiras letras da preDia, 2 pontos. 3 primeiras da ultDia, 2 pontos. 2 primeiras de DT, 2 pontos. Então eu coloco o inicial de cada uma, 2 pontos para dizer que é qualquer nome que comece com essas letras, e aí aplico o formato DDMMYY10. Ok? Esse aqui então é o nosso desafio de hoje. Se você quiser mais informações sobre essa e outras funções, acesse www.infomev.com.br/blog e lá você encontrará um link para o Help do SAS para conhecer mais sobre essas funções, além de um código para simular o exemplo ou resposta do desafio que acabamos de conhecer. Ok? Acesse então www.infomev.com.br/blog e fique antenado ao mundo SAS. Muito obrigado e até a próxima. Conte conosco sempre que precisar.